só voz declarando que só tu és santo. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és santo. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo de número 8. Epístola de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 8. Assim que você encontrar o texto da palavra, eu quero convidar a você a se colocar de pé, para que façamos a leitura da palavra do Senhor, o nosso Deus. Nós leremos dos versos 31 a 39, uma leitura que faremos de forma alternada. A palavra do nosso Deus nos diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos juntos os versos 38 e 39. A palavra do Senhor nos diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente,
nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus por seu amor gracioso para conosco em Cristo Jesus. O amor que nos redime, o amor que nos salva, o amor que nos transforma, o amor que nos garante que nunca, jamais seremos abandonados pelo Senhor. Uma vez adotados por este amor, seremos filhos do amor do Senhor Deus em Cristo Jesus para todo sempre. Absolutamente nada pode nos separar do amor do nosso Deus que está em Cristo Jesus. Confiados nesta verdade, nós cantaremos o hino de número 42, o grande amor de Deus. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oremos. Senhor, nós te agradecemos nessa noite pelo teu amor que nos alcançou. O teu amor, Senhor Deus, que perdoou os nossos pecados, as nossas transgressões. O teu amor que nos refez, nos fez novas criaturas. Te louvamos por esse profundo, doce amor que invade o nosso ser e nos refaz completamente, nos tornando filhos do Senhor, herdeiros da vida eterna. É verdade, Senhor Deus, que nós jamais mereceríamos ou mereceremos este amor. Nós jamais somos dignos deste amor que um dia nos alcançou. Por isso o nosso coração não cansa de agradecer. A nossa alma não cansa de exaltar o teu santo nome. Gratos, profundamente gratos, pelo amor redentivo do Senhor que nos alcançou em Jesus. Bendito seja o Senhor, porque hoje nós não somos filhos da ira, mas hoje nós somos filhos do teu amor. Nós te agradecemos, te bendizemos, louvamos, exaltamos e adoramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Convido os queridos mais uma vez
para abrir a palavra do Senhor junto comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 4 e versículo 5. Vamos fazer essa leitura todos juntos em uma só voz. Assim, mais uma vez, nos diz a palavra do nosso Deus nessa noite. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos Pela graça somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem vontade, sem desejo, mas o Senhor nos trouxe a vida, nos deu vida juntamente com o Senhor Jesus naquela cruz. E por intermédio dele, hoje temos livre acesso ao nosso Deus novamente. E é nessa noite, uma noite oportuna, aonde prestamos esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, que possamos colocar os nossos pecados diante dele, confessar aquilo que temos feito que desagrada ao nosso Deus, mas na certeza que já fomos ressuscitados com Cristo naquela cruz. Vamos fazer um momento de oração silenciosa e após algum instante eu quebrarei o silêncio. Oremos todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos pelo Senhor para te prestar um culto de louvor, de agradecimento, bendizer o seu santo e maravilhoso nome, pela obra redentiva que o Senhor fez nas nossas vidas, por intermédio do sangue precioso de Cristo Jesus, que morreu por nós naquela cruz. Estávamos todos, ó Pai, como lemos, mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida. O Senhor nos reconciliou por intermédio do seu Filho amado. Estamos aqui prostrados a seus pés nessa noite, clamando o perdão dos nossos pecados, aquilo que temos feito que desagrada o Senhor. Que o Senhor continue usando de misericórdia e nos perdoe em Cristo Jesus. Que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos ensine para vivermos uma vida santa, uma vida correta, mas na certeza que já fomos resgatados, redimidos e salvos pelo sangue precioso do Senhor Jesus naquela cruz. Bendito seja o Senhor. Obrigado, querido Deus, pelo perdão dos nossos pecados. Somos gratos a Ti. Te louvamos, te agradecemos em nome do Seu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Amém. Abramos a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, capítulo de número 92. Livro dos Salmos, capítulo de número 92. Os versos 1 e 2 nos dizem assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, a anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Quando nós devolvemos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos anunciando a misericórdia e a fidelidade do Senhor sobre nós. Então, como uma atitude de gratidão, nós devolvemos ao Senhor aquilo que lhe é por direito. Esse é o momento do nosso culto que nós podemos celebrar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se assim você veio preparado, louve ao Senhor também desta maneira, enquanto cantamos o cântico congregacional Bondade de Deus, nos recordando que o Senhor tem sido bondoso para conosco e que nós jamais podemos deixar de ser gratos para com o nosso Deus. Louvemos o nome do nosso Senhor.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. E eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti por toda a Tua providência sábia e soberana sobre a nossa vida. O Senhor tem cuidado de nossas famílias, o Senhor tem cuidado de nossa igreja, e por isso nós estamos alegres no Senhor, porque reconhecemos a Tua providência sobre nós, reconhecemos o Teu cuidado paterno sobre a nossa vida. Não há como, Senhor Deus, não expressarmos esta gratidão, não apenas com a nossa voz e a nossa vida, mas também com o nosso bolso, entendendo que aquilo que somos e temos vem das Tuas mãos. Rogamos ao Senhor, ó Deus, que aceite os nossos dízimos e ofertas consagrados ao Senhor. Continue dando sabedoria, ó Deus, ao conselho desta igreja, para a correta administração, Senhor Deus, daquilo que lhe pertence, para o avanço da obra do Senhor ao redor do mundo, para o avanço da obra do Senhor em nossa região e também em nossa cidade. Nós queremos Te louvar e agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem permanecer de pé. Mais uma vez eu convido a igreja para abrir a palavra do Senhor, Salmos 63. Salmos 63, versículo 1 ao versículo 4. Vamos fazer essa leitura de modo alternado. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os pares. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta sem água. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam.
Vamos ler todo junto mais uma vez o versículo 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Vamos louvar o nosso Deus agora de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, para que sejamos verdadeiros adoradores diante de Deus. O grupo de louvor irá nos conduzir em cânticos e louvor ao nosso Deus. Cantamos todos ao Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele nos aceita com nossos medos, com nossas falhas. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nós podemos descansar, porque Cristo venceu em nosso lugar.
podemos descansar em Deus. Minha alma está segura, segura em Ti. Sabe que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Você pode descansar? Você confia nesse Deus que, quando vem as tempestades, as lutas sobre nossa vida, Ele vai nos ajudar a passar por todas elas. Esse é o nosso Deus. O Deus que fala para nós sossegarmos, aquietarmos, confiarmos na Sua soberana graça, Seu grande poder. Nós não somos nada. É a graça de Deus que nos sustenta. Logo eu, um pobre pecador, quem sou eu para estar diante desse Deus duvidando do Seu poder? Vamos cantar. Graça sobre graça recebi. Quero ver, igreja. E na plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. É graça. Graça sobre graça recebi, e na plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus.
justo e tão devedor. Logo eu de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Senhor, logo eu, ó Pai, logo nós que não merecemos, mas estamos aqui na Tua santa presença, oferecendo a Ti, ó Pai, um louvor carnal, muitas vezes, um louvor de lábios impuros, muitas vezes, louvor de um povo pecador, mas um povo comprado pelo sangue de Cristo, um povo redimido, ó Pai, na cruz do Calvário, um povo que geme, Senhor, pela esperança, um povo que geme pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Continue, Senhor, sustentando esse povo, continue sustentando a todos nós, Pai, que estamos neste mundo peregrinando, passando por dificuldades, por aflições, por dores, por lutas. Logo eu, um pobre pecador, queremos colocar na Tua presença a nossa vida, pedindo ao Senhor que continue nos dando santificação. A Tua palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso, ó Pai, nos ajude a ser santos. Limpa-nos, purifica-nos cada dia mais com o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É o que pedimos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Nós queremos chamar aqui à frente as crianças até 8 anos. Se você tem de 8 a 12, pegue com os nossos diáconos a sua folhinha de sermões para que você faça as suas anotações. Nós vamos orar pelas crianças, pedir a Deus que as abençoe. Vamos lá, crianças, vamos falar com o Papai do Céu, vamos dar as mãozinhas, vamos fechar os olhinhos, baixar a cabecinha, nós vamos falar com o nosso Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado por essa noite, por esse domingo, no qual nós estamos na Tua presença, juntamente com os nossos irmãos, e pedimos ao Senhor que edifique o coraçãozinho de cada uma dessas crianças, que elas possam aprender sobre Jesus, possam amar Jesus e viver para a glória de Jesus. É a nossa oração em nome dEle. Amém e amém. Deus abençoe as nossas crianças. Quero convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor no Evangelho de João. João, capítulo de número 3. Como nós temos anunciado desde o começo do mês, no próximo final de semana, nós temos a nossa conferência missionária IPCA 2026. Começaremos no sábado às 18 horas, iremos até às 21h30, voltaremos ao domingo às 9 horas da manhã até às 11, para nós pensarmos sobre missões, entendermos como nós fazemos missões como igreja, e dentro do nosso roteiro litúrgico e dentro dos sermões preparados,
Hoje nós faremos uma espécie de pré-conferência. Na semana que vem a nossa conferência e no outro final de semana um pós-conferência onde nós pensaremos sobre missões. Posteriormente retornaremos à carta de Paulo aos Filipenses para a encerrá-la no mês de maio. Mas então, nessa espécie de pré-conferência que nós faremos nesta noite, eu quero ler com os irmãos o Evangelho de João, no seu capítulo de número 3. Nós vamos ler dos versos 16 a 21, e eu quero pensar com os irmãos sobre o Deus missionário. Outra vez mais, o Deus missionário. A palavra do Senhor diz assim ao nosso coração: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos juntos, o versículo de número 16, a palavra do Senhor nos diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Eu quero dar a você alguns segundos de oração silenciosa. Ore ao Senhor, peça a Ele que fale com o seu coração, através da leitura e também da exposição da palavra do nosso Deus. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração neste momento. Este, Senhor Deus, é o momento mais importante do nosso culto, quando nós paramos para ouvir a Tua voz por meio da leitura e da pregação da Tua palavra. Senhor Deus, nós não podemos sair daqui sem ouvir a Tua voz. Não podemos sair por estes portões sem que o Senhor edifique a nossa fé e nos fortaleça na missão, Senhor Deus, que o Senhor nos dá como discípulos do Senhor. Nós queremos suplicar a Ti, ó Deus, que nos dê a graça de entender o texto que lemos, não apenas de entendê-lo, mas também, Senhor Deus, de tirar as lições importantes ao nosso coração e viver a nossa vida baseada neste texto, que nos fala, Senhor Deus, sobre o Seu grande e caudaloso amor por nós, pecadores perdidos, mas que ainda assim, amados pelo Senhor, resgatados pelo Senhor das nossas transgressões. Ó Deus, nos dê graça, nos dê sabedoria, que o mesmo Espírito Santo que inspirou João a escrever este texto, seja o mesmo Espírito a nos iluminar, para compreendermos a verdade da Tua palavra. Seja misericordioso mais uma vez para conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Qual o maior missionário do que você já ouviu falar? Qual é o maior missionário do qual você já ouviu alguma coisa, alguma história, ou estudou aquilo que fez, leu livros, biografias? Quem para você é o maior missionário da Igreja do Senhor Jesus? Eu creio que nós temos alguns bons nomes que poderiam ocupar este posto. Nós temos nomes de homens e mulheres que se dedicaram com empenho, com dedicação para pregar o Evangelho do Senhor aos perdidos.
Homens e mulheres cuja história, trabalho e amor pelas almas nos impactam profundamente ao conhecermos tudo aquilo que fizeram para propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Podemos primeiramente pensar no grande apóstolo Paulo, o missionário que nós encontramos histórias e mais histórias narradas por Lucas no livro de Atos, o primeiro grande missionário da igreja do Senhor Jesus, plantador de incontáveis igrejas. Podemos, quem sabe, pensar em William Carey, o pioneiro no trabalho missionário na Índia, em um ambiente hostil, um ambiente de pessoas que odiavam o Evangelho, que não conheciam ao Senhor Jesus, um ambiente completamente místico, entregou toda a sua vida para levar o Evangelho aos indianos. Nós podemos citar também David Livingstone, missionário que se dedicou na evangelização da África, entregou sua vida, seu tempo, seus dons para os pecadores que estavam ali na África. O nosso grande pioneiro e patrono, Ashbourne Green Simonton, o primeiro missionário presbiteriano a pisar em solo brasileiro, aquele que fundou o presbiterianismo em nosso país, do qual eu e você somos herdeiros. Nós, como igreja, podemos pensar no reverendo John Boyle. Somos frutos do seu esforço missionário. Aqui passou, aqui pregou, pessoas se converteram, essa igreja nasceu, assim como tantas outras, a partir dos seus esforços missionários, daquilo que fez como um pregador do Evangelho do Senhor Jesus. Um daqueles mais recentes que nós poderíamos citar, e talvez você já ouviu dizer, talvez o maior missionário presbiteriano dos nossos dias, Ronaldo Lindório. Grandes coisas fez em prol do reino do Senhor Jesus. Pregou a tribos indígenas que não conheciam o Evangelho. Levou a salvação em Cristo Jesus em terras longínquas e desconhecidas, ainda no nosso próprio tempo. Estes são apenas alguns exemplos de muitos que nós poderíamos citar. Talvez você pensou em tantos outros que eu não disse aqui, mas que foram homens e mulheres, talvez jovens, que se entregaram em prol do Evangelho do Senhor Jesus ao anunciar o amor de Deus aos perdidos. Mas meu objetivo nessa noite ele é muito simples. Meu objetivo é te mostrar que o grande missionário da igreja do Senhor Jesus não é Paulo, não é William Carey, não é Simonton, não é Boyle. O grande missionário da igreja do Senhor Jesus é o próprio Deus. Ele é o missionário dos missionários. Ele é o missionário por excelência. Todos os nomes que nós citamos aqui, Paulo, Boyle, Carey, Simonton, Lindório, todos eles, absolutamente todos, são apenas instrumentos nas mãos do grande missionário que é o Senhor Deus. O grande missionário que encontra pecadores, transforma pecadores pelo seu amor derramado em nós, pelo meio da fé em Cristo Jesus. Os homens que são chamados missionários são apenas instrumentos desta graça redentiva. Mas o grande autor desta graça, o grande autor deste amor, é o próprio Deus. Aquele que foi atrás de cada um de nós, ovelhas desgarradas e perdidas, como o grande missionário que faria para nos salvar. O Evangelho de João nos ensina que Deus deseja salvar os perdidos pecadores. Essa é uma das verdades que João vai nos mostrar quando escreve o seu Evangelho a nós. E justamente por isso que ele providenciou um cordeiro, ele providenciou um salvador, ele preparou o cenário para que pudéssemos ser salvos, através do Cordeiro perfeito, que é Cristo Jesus, o Deus encarnado. Volte comigo no capítulo 1, no verso de número 29. João escreve assim a nós: naquele dia, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dentro deste cenário, João 3, Jesus, o Cordeiro de Deus, claramente expõe que só Ele pode ser o Salvador dos pecadores. Que só Ele pode ofertar a graça que nos regenera, que nos refaz, que nos transforma, que nos adota como filhos do Senhor Jesus. Por meio da fé,
nele, na sua obra, na sua pessoa. Jesus se apresenta como o Salvador que foi enviado dos céus à terra para trazer esperança à terra que antes estava aflita, dolorida, sobre a escravidão do pecado. Os versos que lemos, os versos 16 a 21 de João 3, Jesus apresenta-se como o presente salvífico enviado por Deus ao mundo. Jesus se apresenta como o grande dom, a grande bênção, o grande presente que o próprio Deus deu aos pecadores perdidos. Este é o grande presente da graça de Deus para todo o pecador. Jesus é a manifestação visível da grandiosa graça do Deus missionário para com os pecadores miseráveis, pobres e perdidos como eu, como você, como todos os irmãos que nós encontramos narrados nas Escrituras. Nesse sentido, aqui aprendemos 3 verdades fundamentais sobre o Deus missionário. A primeira verdade: o Deus missionário é movido por amor. A segunda verdade: o Deus missionário ama sacrificialmente. A terceira verdade: o Deus missionário ama provendo livramento. E é sobre isso que nós vamos pensar, sobre estas 3 verdades sobre o Deus missionário. Nós vamos começar entendendo que o Deus missionário é movido por amor. Verso de número 16, vamos juntos? A palavra do Senhor nos diz assim: porque Deus decide buscar os pecadores perdidos? Porque Deus se move em direção àqueles que caíram, àqueles que se rebelaram, àqueles que viraram a face para Ele com os seus pecados, com graça e misericórdia. O que faz com que Deus olhe para pecadores como eu e você, manchados com as nossas feiuras, com as nossas transgressões, com as nossas iniquidades, e decida ter misericórdia de nós, decida agir com graça, favor imerecido para comigo, para com você, para com os pecadores perdidos que há neste mundo? Porque Ele vai ao encontro de pessoas tão cruéis e ruins como eu e como você. A resposta que Jesus nos dá é uma resposta curta, porém direta e profunda. No começo do verso 16 Ele nos responde: porque Deus amou o mundo de tal maneira. A resposta de Jesus é o amor de Deus. É o amor de Deus que o move, é o amor de Deus quem o lança na busca pelos pecadores perdidos. É o profundo amor do ser de Deus que faz com que Ele olhe para pecadores como nós, não com olhos de ira, mas com olhos de graça, de misericórdia e de bondade. Essa é a base, irmãos, da ação missionária de Deus. Paixão pelos perdidos, amor pelos perdidos, amor pelas almas que estão escravizadas pelo pecado, amor pelas almas que estão escravizadas sobre o poder de Satanás, amor pelas almas que estão dominadas e cegas pelo poder deste mundo. É isso que faz com que Deus seja um Deus missionário. Não são os nossos esforços humanos, não é aquilo que fazemos ou que nós deixamos de fazer, é quem Deus é. Por Ele ser amor, por Ele ser puro amor, por Ele ser todo amor, Ele olha para pecadores como nós em Cristo, através do seu próprio doce, profundo, poderoso e gracioso amor. Mas perceba um detalhe importante neste texto. Este amor de Deus é um amor abrangente, porque Jesus nos diz que Deus amou o mundo. Jesus não está dizendo que Deus amou todas as pessoas do mundo. Nós não cremos no universalismo. Nós cremos na predestinação, nós cremos na eleição e sabemos disso. Mas o que Jesus está dizendo é: Deus olha para cada etnia que há neste mundo. Deus olha para cada nação, Deus olha para cada cidade, para cada tribo, com olhos de amor, graça e misericórdia, para salvar alguns ali.
para resgatar alguns dos seus pecados. Por isso, Jesus diz, Ele amou o mundo, Ele amou pessoas de todas as raças, povos, tribos e línguas. Inclusive pessoas de uma cidade chamada Araguari. E por isso que você é alvo deste amor. Porque em todas as cidades, em todas as tribos, em todas as raças, o Senhor Deus ama pecadores. O amor de Deus se manifesta na vida de pecadores perdidos. Então veja, Jesus aqui está estabelecendo qual é a esperança para o mundo perdido. A esperança para o mundo perdido não é dinheiro, não é festa, não é alegria, não é paz, não é educação. A esperança para o mundo perdido é o Deus que é todo amor para com aqueles que estão perdidos em seus pecados, mortos em seus delitos. Não há outra esperança para nós que não seja esse amor do Senhor que nos arranca da nossa sepultura espiritual, que nos arranca da nossa morte espiritual e nos dá vida, e nos vivifica, e nos faz de novo em Jesus Cristo. E se você foi alvo desse amor, você sabe o que eu estou dizendo. É só este amor que trouxe significado à sua vida, trouxe paz verdadeira, trouxe justiça verdadeira, te fez sentir completo em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você é. Portanto, preste atenção na graça do amor de Deus. O que no mundo pode ser digno deste amor? Nada, irmãos. Nada é digno deste amor. Eu não sou digno deste amor. Você não é digno deste amor. Nenhum de nós somos dignos deste amor. Mas o Deus missionário decidiu, por sua livre e espontânea vontade, baseado em seu amor, tendo como fonte o seu amor, exercer amor, graça e misericórdia para com os miseráveis. Decidiu derramar sobre mim e você o amor que transforma, redime e perdoa. Aqui então nós temos algumas coisas a pensar como igreja. Em primeiro lugar, precisamos entender que o Deus missionário ama pecadores como eu e você. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não tenho o poder de sondar o seu coração. Eu não consigo ver a sua alma. Eu não consigo ver as suas dores. Eu talvez não conheça todas as suas lutas. Mas de uma coisa eu sei e tenho certeza: este amor de Deus está disponível para pecadores também como você, para pecadores miseráveis como você, que sofre como você, que chora como você, que peca como você. Às vezes de uma forma grande, de uma forma voluntária, de uma forma que faz o seu coração compungir. E talvez você pense: será que Deus me ama? Será que Deus me aceita? Será que este amor está disponível também para mim? E Jesus está dizendo que sim. Deus nos ama. Deus nos aceita. Deus nos aceita em casa em Cristo. Deus nos abraça amorosamente em Cristo. Basta crer. Basta se arrepender. E você recebe este amor de graça. Não é preciso pagar, não é preciso doar nada, é preciso crer, se arrepender, e você conhecerá o extraordinário amor do Deus missionário. Toda essa necessidade que há na sua alma, todo esse buraco aberto no seu coração, só pode ser saciado por este amor. Enquanto este amor não invadir a sua alma, não invadir o seu coração, você não vai se sentir completo. Você não vai encontrar o significado e o sentido da vida. O que te falta não é dinheiro, não é família, não é alegria. Talvez te falta esse amor que faz de pecadores como nós, salvos em Cristo Jesus. Segundo, você precisa compreender que a sua maior necessidade é ser encontrado pelo Deus missionário todo amoroso. Se você é como eu, todos nós vivemos esperando a grande virada da nossa vida. O momento onde tudo encontra beleza, encontra cor e tudo faz significado.
E nós buscamos isso em tantas coisas, em tantos lugares, enquanto isso tudo nos é oferecido pelo amor de Deus. Isso tudo nos é oferecido gratuitamente pelo Deus que nos ama. Toda a beleza que você procura, toda a cor que você precisa, toda a alegria e felicidade da qual você sente falta. A sua maior necessidade é que esse Deus te encontre em meio aos seus pecados, em meio à sua morte. E talvez você seja daqueles que pensa assim: não, um dia quando eu organizar a minha vida, eu vou me render a Jesus. O dia que eu for uma pessoa melhor, eu vou me entregar a Jesus. Deus não quer pessoas melhores. Deus não quer pessoas boas. Deus quer doentes. Deus quer pecadores. Deus quer você do jeito que você está, quebrado, moído, machucado, escravizado, para te colocar em liberdade, para te dar paz e fazer de você alguém que você jamais imaginou que poderia ser. A grande virada da vida de um pecador é quando o Deus missionário o encontra e o transforma radicalmente. Por isso, lembre-se disso. Sua família não pode preencher o seu vazio. Seu marido não pode, sua esposa não pode, seus filhos não podem, mas Deus pode. O Deus missionário pode. E em Cristo Jesus a sua mão de amor está sempre estendida para aquele que se arrepende e aquele que crê no Senhor Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. A segunda verdade que nós aprendemos sobre o Deus missionário neste texto é que o Deus missionário ama sacrificialmente. Vamos juntos mais uma vez o verso 16. Se você ainda não gravou, você vai sair daqui gravando este versículo nessa noite. Vamos lá? Verso 16. Porque Deus... Como demonstrar o seu amor por alguém? Como que eu demonstro o meu amor por alguém? Como que você demonstra o seu amor por alguém? Vamos usar aqui uma figura ilustrativa do casamento, do namoro ou do noivado. Sempre que eu falo isso, os homens ficam bravos comigo, né? Mas como que um homem mostra o seu amor pela sua esposa? Você doa tempo, você doa recursos, você doa preocupação. Você doa tempo, recurso, preocupação, às vezes comprando uma flor que ela gosta. Às vezes um brinco que ela está esperando há tanto tempo. Um colar que ela está namorando ali na internet, já te enviou o link no Instagram umas 4 vezes e você ainda não comprou. Talvez com um jantar à luz de vela, se você não faz isso há muito tempo, aproveite essa semana para fazer. Como que nós demonstramos amor? Doando tudo aquilo que é mais importante para nós a outra pessoa. Como que Deus demonstrou esse grande amor por mim e por você, pelos pecadores perdidos? Jesus nos responde, dando ao mundo o seu próprio Filho. Dando ao mundo o seu Filho unigênito. Dando aos pecadores um presente. Que um presente que é mais gracioso, mais poderoso, mais maravilhoso do que tudo o que existe. Deus não deu o resto, Deus não deu sobras, Deus deu o que tinha de melhor, aquilo que era a sua prioridade. Ele enviou ao mundo o seu próprio Filho. E Ele não deu de qualquer maneira, e você sabe disso. Ele deu, Jesus não apenas se encarnando e vindo ao mundo, mas também morrendo na cruz por mim e por você. Um amor sacrificial, que abriu mão do seu próprio Filho, naquela amarga cruz, para que esse amor encontrasse a mim e a você. Então preste atenção, eu não estou falando de flores que murcham e secam. Eu não estou falando de brincos, colares e pulseiras que você pode perder a qualquer momento da sua vida. Eu não estou falando de jantares que, por mais bonitos que sejam, são passageiros. Eu estou falando de uma vida que foi ceifada
na cruz do Calvário, pelo Deus irado com os meus e os seus pecados. Você que tem filhos, netos, ou que pretende ter, imagine comigo uma cena. Imagine que um juiz chegue para você essa noite e diga assim: olha, eu tenho aqui o maior estuprador do Brasil. Estuprou muitas crianças, muitas mulheres, até homens. E eu ofereço liberdade a esse estuprador, se você entregar o seu filho no lugar dele, para ficar preso no lugar dele, para morrer no lugar dele, dependendo do país que você estiver. Qual seria a sua resposta? Eu tenho convicção de que nenhum de nós faríamos isso. E se você falar que faz, eu vou chamar você de mentiroso. Nenhum de nós teríamos essa coragem. Nenhum de nós teríamos este amor por alguém que claramente é um inimigo da sociedade, um perigo para a sociedade. Mas veja, o que Deus fez foi isso. Romanos 5, verso 8 nos diz que Deus nos amou, entregando Jesus quando nós ainda éramos inimigos dele. Ele entregou o seu filho para os piores que haviam. É isso que Paulo diz. Eu e você somos os piores de todos os pecadores. Muito pior do que um estuprador, muito pior do que um ladrão, muito pior do que Hitler, muito pior que muita gente. Por um simples fato, o pecado estava instalado em nosso coração, o pecado nos dominava e nos escravizava, como estes homens também. Mas Deus nos amou, e nos amou sacrificialmente. Este é o modelo do amor de Deus, este é o padrão do amor de Deus, um amor sacrificial, que se doa completamente, sem reservas, com tudo que há de melhor, abrindo mão do seu próprio filho, por causa de pecadores miseráveis como nós. O objetivo disso está aí nos versos 17 e 18. O objetivo é para que aqueles que tenham fé sejam salvos e não pereçam. O objetivo de Deus é que nós olhemos para este Cristo, que é a expressão desse amor sacrificial, e crendo nele, recebamos da parte do Senhor a graça que nos garante a vida eterna e nos livra da condenação vindoura. Por isso, eu e você precisamos compreender que o único meio de salvação para nós é o amor manifestado de Deus, o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Ele precisa ser o seu Salvador. Não há outro meio, não há outro caminho. Não se iluda. Você pode ser o dizimista mais fiel. Você pode ter a voz mais doce. Você pode ser o maior pregador que esse mundo já viu. Isso não resolve. O que resolve é crer nessa manifestação do amor de Deus, que é Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Ele é o pagamento seguro, Ele é o pagamento suficiente. Pare de lutar, pare de pensar que as suas próprias forças vão te dar aquilo que só Jesus pode dar. Precisamos compreender que todo e qualquer pecador pode ser completamente perdoado pelo amor sacrificial de Deus em Jesus. Uma das partes do nosso culto que para mim é mais importante é quando nós somos chamados à confissão de pecados. E se você lida com essa parte de uma forma séria, você é como Isaías diz, você olha para as suas mãos e as vê manchadas de iniquidade. Você olha para os seus dedos e os vê manchados de transgressões. Você olha para a sua mente e a vê totalmente caída. Você olha para o seu coração e o vê amante do pecado. Talvez essa semana que se passou você pecou gravemente contra o Senhor. Talvez essa semana que se inicie seja a semana da sua queda, da sua ruína, como você nunca esperou que fosse. Mas eis aqui uma segurança para nós.
o amor de Deus em Jesus. Independentemente dos nossos pecados, independente de quem nós somos, em Jesus sempre há garantia de perdão, graça e vida eterna. Por aquilo que Ele fez, por quem Ele é, porque jamais dependeu de mim, de você. O céu não é lugar para perfeitos. O céu não é lugar para bons. O céu é lugar para pecadores. Mas pecadores que foram remidos e lavados no sangue de Jesus, ao se arrependerem dos seus pecados e crerem nele como o Senhor da sua vida. Apenas se arrependa e creia. Talvez você chegou aqui fazendo como você já fez muitas vezes na sua vida. Talvez você já ouviu sobre esse amor, você já cantou sobre esse amor, talvez sua mãe te pregou sobre esse amor, seu pai te pregou sobre esse amor, seus avós te pregaram sobre este amor. Talvez você diga, já estou cansado de ouvir deste amor, mas você continua desprezando, você continua virando o rosto, você continua dando de ombros, e eu quero te exortar, eu quero te encorajar a nesta noite ser o ponto final disto. Pare de menosprezar, pare de vilipendiar, pare de fazer chacota com esse amor de Deus em Cristo. Pare de amar mais o mundo e o pecado do que este amor, do que este Deus. Até quando? Louco! Se Deus te pedir a tua alma hoje, o que é que você vai apresentar a Ele? As suas obras malignas ou a sua fé firmada em Jesus Cristo? Paul Washer tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: eu tenho dado a Deus incontáveis razões para não me amar, nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-lo. Esta é a verdade sobre o pastor desta igreja. Todos os dias eu dou incontáveis razões para Deus não me amar, mas Deus ainda não desistiu de mim. Eu quero te dizer que, em nome de Jesus, Deus não desiste de você também. Deus não nos abandona. Deus não nos larga pelo caminho. Apesar de quem somos, a sua promessa é que Ele vai nos perseverar até o final neste maravilhoso amor. Vamos encerrar. A terceira verdade que nós aprendemos aqui sobre o Deus missionário é que o Deus missionário amoroso provê livramento. Vamos mais uma vez ao verso 16, a palavra do Senhor nos diz: porque Deus amou ao mundo. Você não precisa me contar, mas eu sei qual é o maior medo da sua vida. Eu sei qual é o maior terror para a sua alma. Eu sei o que é aquilo que traz desespero à sua alma e que muitas vezes você nem comentou com ninguém. Talvez nem diante de Deus você já teve coragem de expor este medo, este pavor e esta realidade sombria. A verdade mais aterrorizante da sua vida é que você é um pecador depravado, condenado ao inferno. Condenado ao lago de fogo e enxofre. Talvez você não admita, talvez você ainda nem tenha consciência, mas isso é o maior medo da sua alma, o maior medo do seu coração. Uma eternidade inteira afastado da graça, da bondade e do amor do Senhor que nos criou. Esta é a realidade mais sombria que você pode experimentar. A realidade mais amedrontadora, aterrorizante e desesperadora. Não apenas uma vida aqui e agora, mas uma eternidade inteira afastada deste Deus que é todo amor. A questão é que esta era a realidade minha e sua. Todos nós nascemos nessa condição. Nascemos na condição de condenados à ira de Deus por causa dos nossos pecados. Mas Jesus nos lembra de uma bênção celeste nesse texto.
Jesus nos lembra da grande bênção que Jesus dá a cada um de nós em seu amor sacrificial. O livramento da condenação eterna sob a sua ira. O livramento que não redunda apenas em liberdade da escravidão do pecado, mas também na promessa da vida eterna, ao mesmo tempo que nos é prometido que nós não pereceremos por todo sempre. Veja como termina o verso 16: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito do amor sacrificial de Jesus, de Deus em Jesus, é exposto aqui a nós. Conceder gratuitamente aos miseráveis pecadores a bênção, a graça, a dádiva da vida eterna. A bênção, a dádiva, a graça de ser tirado da condenação eterna, de não ter sobre o seu nome a insígnia de condenado, mas ter de salvo e remido em Jesus Cristo. Daí, como está nos versos 19 a 21, a necessidade de que nós nos aproximemos de Jesus, que é a luz do mundo. Jesus vai dizer que Deus enviou a luz ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, e por isso ele vai dizer que a grande maioria aborrece a luz. Porque uma vez que nós estamos sobre a luz de Cristo, os nossos pecados vêm à tona, a nossa malignidade vem à tona, e nós vemos o monstro que habita em nós. Mas aqueles que se aproximam dessa luz, enxergam a si como devem enxergar o monstro que são, mas se ajoelham em arrependimento e fé, encontram da parte de Deus a vida eterna. Se você olhar para os versos de número 17 e 18, Jesus vai dizer que Deus não enviou Ele ao mundo para julgar ninguém. Todos os pecadores já estão julgados desde o Éden. Deus disse: não coma, se comer, vai morrer. Todos nós já estamos julgados. Mas Deus enviou Jesus ao mundo para trazer salvação, livramento da parte do Senhor a quem era oprimido pelo pecado, como eu e você. Então, o que Jesus está nos mostrando e nos ensinando é que o amor de Deus nos oferece uma nova realidade, e preste atenção nisso. O amor de Deus em Jesus oferece a mim e a você uma nova realidade. Uma realidade onde a morte eterna é trocada pela vida eterna. Onde de condenados nós somos transformados em salvos. Onde de herdeiros da morte eterna somos feitos herdeiros da vida eterna. Por isso, o medo do inferno deve sim fazer as suas pernas tremerem. Deve sim trazer pavor ao seu coração de estar no lago de enxofre que foi preparado para Satanás e os seus anjos. O seu coração deve temer isso, deve ter medo desta realidade. Ser condenado deve trazer sim desespero à sua alma, deve trazer angústia ao seu coração, pavor à sua mente. Porque é aí que você se encontra com a solução de Deus para a sua vida, do Deus missionário para você. E essa solução é Jesus Cristo. A sua pessoa, a sua obra, que manifesta o amor perdoador de Deus, que nos dá gratuitamente a vida eterna, que tira de nós o pavor e o medo da condenação e nos dá alegria, paz e segurança da vida eterna. Por isso eu quero te exortar nesta noite, eu quero te convidar nesta noite a ter Jesus Cristo como a luz que te ilumina, trazendo a esperança da vida eterna. Se essa ainda não é a sua realidade,
que se torne hoje em nome de Jesus. Se esta já é a sua realidade, não troque Cristo pelas falsas luzes que nos são oferecidas por este mundo caído. O maior missionário que o mundo já viu é o próprio Senhor Deus. Nenhum homem, por mais santo e dedicado que seja, pode amar e fazer pelos pecadores aquilo que só Deus pode fazer e é suficiente para realizar. O Deus missionário ama intensamente, poderosamente, graciosamente pecadores como nós. O Deus missionário sacrificou seu próprio Filho para que nós fôssemos feitos filhos adotivos seus. O Deus missionário providenciou a mim e a você uma grande salvação, uma grande libertação, muito maior do que aquela que deu aos nossos irmãos ali no Egito, ou posteriormente na Babilônia, na pessoa e obra de Jesus, quando somos salvos dos nossos pecados e das nossas transgressões. Eu quero encerrar dizendo qual é o nosso grande desafio. O que nós devemos aprender, além de tudo que já vimos com este Deus missionário, que não é fazer parte apenas da nossa conferência missionária, mas deve fazer parte da sua vida hoje e para todo sempre. Ame intensamente e profundamente os perdidos. O mesmo amor que Deus demonstrou por ti, seja você a demonstrar para aqueles que ainda estão mortos em seus delitos e em seus pecados. Ore a Deus para que você tenha paixão pelas almas. Na nossa cidade, há muitas pessoas que precisam conhecer este Deus missionário. E Ele pode te usar como o seu missionário. Mas você precisa ter paixão pelas almas, amor pelas almas, entender a urgência, a importância de ir até a esses cativos e dizer a eles que há libertação em Jesus. Ofereça aos perdidos tempo, dons, recursos, aquilo que você tem de melhor para pregar o Evangelho aos perdidos. Assim como Deus não teve reservas contigo, não tenha você reservas para alcançar aqueles que ainda estão mortos em seus delitos e pecados. Se esforce diligentemente para anunciar aos cativos do inferno o livramento eterno na pessoa e obra do Senhor Jesus. Assim como Deus, dedicadamente, fez com que nós compreendamos essa mensagem de que há livramento em Jesus. Esforce-te também, estudando a palavra, conhecendo a palavra, para que você leve aos perdidos a luz de Cristo, que liberta e transforma os pecadores. O nosso Deus é um Deus missionário, e você não tem o direito de não ser o missionário dele. É assim que Jesus nos ensina, é assim que a Bíblia nos exorta. Fiquemos de pé, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar por este amor que nos alcançou. Que amor maravilhoso. Que amor gracioso, ó Deus. Aqui entre nós, ó Deus, há mentirosos. Entre nós há ladrões. Entre nós há fornicadores, adúlteros, mentirosos. Toda espécie de pecadores há entre nós, Senhor. Mas nós te louvamos, porque é pecadores como estes que o Senhor acolhe, transforma e redime pela fé em Jesus. Nós queremos te louvar, porque independente de quem fomos um dia, daquilo que um dia fizemos quando estávamos afastados do Senhor, o Senhor ainda assim nos tomou pelas mãos. O Senhor ainda assim nos alcançou perdidos em nossos pecados e teve compaixão de cada um de nós.
Nós queremos te louvar porque o Senhor providenciou para nós o Cordeiro, santo, perfeito, imaculado. Em nome de quem, Senhor Deus, nós descansamos, sabedores que hoje somos herdeiros da vida eterna, livres, ó Deus, da condenação eterna. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, que assim como Paulo nos exorta, que nós sejamos imitadores teus. Sejamos missionários no mundo onde o Senhor nos coloca. Nos dê paixão pelas almas. Nos faça abrir mão de nós mesmos em prol dos que estão perdidos. Nos use poderosamente para levar até eles a luz do Evangelho de Jesus. Senhor Deus, que isso não comece nesta igreja, a não ser pela minha vida como pastor. A não ser, ó Deus, pela vida dos presbíteros desta igreja, pastores sobre o teu rebanho. A não ser pelos diáconos desta igreja, braço da tua misericórdia e do teu amor. A começar dessa liderança, nos faça, Senhor Deus, mais dedicados nesta obra. Nos dê mais amor aos perdidos, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda de pé, nós vamos cantar mais uma canção ao Senhor, que nos lembra desta verdade, que Deus enviou um Salvador para cada um de nós.
Oremos mais uma vez. Senhor, nós suplicamos da Tua parte uma semana abençoada. Uma semana no qual nós sejamos sempre encorajados por este amor sacrificial do qual ouvimos nessa noite. E nós oramos, nos dê gratas oportunidades de sermos missionários do Senhor nessa semana que se inicia hoje. Em nossos lares, em nossos trabalhos, nas nossas faculdades e escolas, por onde quer que o Senhor nos leve, nos dê a graça de sermos missionários do Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as ternas e santas consolações do Espírito de Deus, seja sobre vós, povo do Senhor, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.